tô aqui mais um dia, o segundo dia desse meu compromisso que eu fiz com Deus e comigo mesmo, para conseguir, nesses 30 dias seguidos, me aprofundar mais na palavra e no meu relacionamento com Ele. E confesso que hoje eu tô exausto, tô bem cansado, mas os compromissos que a gente faz, a gente não pode descumprir ou então deixar de lado por qualquer que sejam os problemas que apareçam. E o Evangelho é muito sobre isso, sobre resiliência, sobre não desistir. Eu ouvi uma frase que me marcou muito e que alguém muito importante para mim me disse, que a caminhada com Deus, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Então, não é simplesmente fazer algo de qualquer jeito ali um dia ou outro e beleza, você já tá salvo, você tá certo. Não, dia após dia você tirar um tempo do seu dia para se conectar com Deus. Não que você não tenha que se conectar com Deus durante o dia inteiro, mas que é importante a gente dedicar pelo menos uma parte do nosso dia para agradecer a Deus, para nos abrir com Ele, para de fato criar uma conexão, né? Porque eu penso, se a gente tem tanto tempo para coisas tão idiotas, por exemplo, rolar um feed de uma rede social, ficar no celular, ou seja, qualquer outra forma de distração, a gente também tem que ter um tempo para falar com nosso Pai, pedir perdão, confessar para Ele, abrir o nosso coração, falar o que a gente está sentindo, e entre outras coisas. Então vamos começar. Eu vou começar com a oração mais importante que Ele nos deixou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todos os males. Amém. Eu vou continuar o devocional de hoje através do livro de Marcos, capítulo 8, que eu tinha parado ontem, e continuar no versículo 11, que fala: os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar o Messias para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. A primeiro momento eu confesso que eu não entendi muito sobre essa passagem, mas eu vou tentar refletir um pouco e vou tentar tirar alguma lição dessa passagem. E o Evangelho é muito sobre isso. Não é você ler e entender tudo, ou você achar que todos os dias que você lê, tudo que você lê, você vai
conseguir tirar um aprendizado. Não é bem assim. Às vezes você vai ler, você não vai entender nada. Às vezes você vai ler sem vontade. Às vezes você não vai sentir literalmente nada. É como se você estivesse lendo um livro qualquer. Mas, mais uma vez eu volto a frisar, o Evangelho é constância. Outra frase que eu ouvi que mexe muito comigo, que fala: a fé não é sentimento. Porque se a fé fosse sentimento, seria algo passageiro, seria algo condicionado a alguma coisa. Como diz a Bíblia, a fé é a certeza do que não se pode ver. Ou seja, ter fé é acreditar em algo mesmo sem nunca ter visto, tocado, e entre outras coisas. Então é muito isso. Mas enfim, olha, fazendo mais uma leitura dessa passagem, até em outra tradução, me veio alguns pensamentos. Os fariseus vieram ao Messias e pediram ele um sinal, mas um sinal para provar ele, para tentar validar ele ou algo do tipo semelhante. E Deus não está aqui para ser validado, não está aqui para ser tirado à prova. Afinal de contas, ele é Deus. Nós devemos dar esse sinal. Nós, ao contrário do que os fariseus disseram, nós é quem precisamos dar esse sinal, porque é nós que estamos sendo provados dia após dia. Eu acredito firmemente que essa vida aqui na Terra é passageira. Isso é apenas uma fase, um ciclo, que a gente está sendo colocado à prova todos os dias para saber se a gente é digno do reino dos céus, para saber se a gente é digno de ser salvo e conquistar a vida eterna. Então, Deus não tem que nos provar nada. Nós que temos que provar alguma coisa para Ele, provar que somos dignos de ser salvos, provar que somos dignos de merecer o amor dele. Então é muito isso. A gente tem que parar com esse pensamento de querer colocar Deus à prova. Se Deus existe, me dá esse sinal. Se Deus é assim, assim, assado, me dá aquele outro sinal. E não é isso. Deus não precisa disso, não precisa nos provar nada. E o Messias vai responder para eles, porque esta geração pede um sinal milagroso. Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Eu acho, aqui o entendimento que eu tenho, é que o Messias responde para eles da seguinte forma: todos os sinais que poderiam ser dados a vocês já foram dados. E se a gente pegar no Velho Testamento, sinais milagrosos é o que mais aconteceu. Pessoas estéreis tendo filhos, durante o Êxodo, as pragas no Egito para a libertação do povo, Deus fazendo cair comida do céu, e diversas outras coisas. E por que eu acredito que esses sinais milagrosos na verdade, é importante frisar uma coisa, que muita gente se questiona, eu também já me questionei diversas vezes, porque antes tinham vários milagres, vários sinais milagrosos e hoje não tem mais nada. É porque antes Deus queria mostrar para o povo dele quem ele era, que ele realmente era o Criador, que ele realmente é o nosso Pai,
que nós devemos amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo. E antes ele fazia isso porque não tinha muito conhecimento sobre ele. Então pensa, trazendo para os dias de hoje, se uma pessoa normal tem uma habilidade extraordinária e é uma pessoa muito importante, ela precisa demonstrar isso para que as outras pessoas reconheçam ela. Agora pensa um atleta famoso no seu esporte e tudo. Ele não vai precisar demonstrar mais nada, porque todas as provas que ele poderia ter dado, ele já deu. Por isso que ele ficou famoso, digamos assim. Então é isso. Deus, no começo, ainda era desconhecido para as pessoas, porque não tinha muito acesso à palavra dele. Hoje, a palavra de Deus, graças a Deus, é difundida no mundo inteiro. Ou seja, hoje todos os feitos, todos os ensinamentos dele estão aqui na Bíblia. E quem quiser seguir ele, tem essa opção. Ou seja, se ele desse sinais milagrosos, as pessoas não hoje em dia, no caso, as pessoas não iriam escolher seguir a ele por amor, por devoção, mas sim por interesse. Eu falo isso pela minha cabeça mesmo, de ser humano falho. Se eu visse um Deus que realizava inúmeros e inúmeros milagres, eu iria seguir a ele por interesse. Mas ele pode me dar isso, mas ele pode fazer aquilo, se eu estiver com ele, eu posso ganhar isso, isso e isso. E infelizmente não é só a minha cabeça, é a cabeça de quase 90% da população. Então é isso, todos os milagres que Deus poderia fazer, ele já fez. Os milagres grandiosos, mas era para que o povo conhecesse a ele. Hoje, com o advento da internet, da difusão da palavra, todos que querem podem seguir a ele. Então, o papel dele, ele já cumpriu, que era falar dele para todo mundo. Resta a nós tomarmos a decisão de abrir mão das coisas desse mundo e seguir a ele de verdade. E aí continua o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os o Messias: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Olha, essa parte é muito interessante, que fala sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. No começo eu não tinha entendido muito, mas depois refletindo sobre, me veio uma situação específica. Se você vai fazer uma receita de bolo, seja um bolo, um pão ou qualquer coisa, e você faz tudo certo, tudo certo, só que chega na hora de colocar o fermento, você coloca um fermento vencido. O que acontece com o seu bolo, com sua rosca, ou seja o que for? Ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. Ou seja, por mais que você faça as coisas certas, se o fermento não for bom, aquilo vai atrapalhar o crescimento. E eu trago isso para o sentido espiritual. Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com os fermentos que a gente usa, com as influências que a gente segue, que a gente se deixa levar, os ensinamentos de pessoas duvidosas, que hoje no mundo está cheio, o desejo de ter tudo, de possuir tudo, que é um grande problema. O círculo social que a gente se encontra,
os conselhos de falsos amigos que a gente ouve. Então é tudo isso, tudo isso são fermentos que nos moldam, que moldam o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Eu gosto muito de uma frase da era modernista, se não me falha a memória, que fala, não sei se foi Rousseau, quem foi, do iluminismo, que fala, uma das teorias que eu concordo é que o homem, ele é uma tábula rasa, ele é uma tábula branca, e o ambiente que ele vive às vezes o transforma. E é o que eu acredito muito, não 100%, mas em grande parte, porque hoje o ambiente que você está define muito da sua personalidade. Por exemplo, se você está dentro de casa e seus pais ou seu esposo, sua esposa, sei lá, são pessoas ignorantes, são pessoas arrogantes, que estão brigando por qualquer coisinha estão falando mal um do outro, estão falando palavras de baixo calão. Aos poucos isso vai te moldando. Faz um experimento na sua casa, como é que é interessante. Se você fica aí uma semana com pessoas que conversam muito alto, que conversam gritando, você vai ver que depois de uma semana você vai estar falando gritando. Tipo assim, parece algo bobo, algo simples, mas só pra gente ver que o ambiente que a gente tá, até de maneira imperceptível, nos molda bastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o fermento, com fermento ruim. Se você está num grupo, outro exemplo, que só falam coisas ruins, coisas negativas, coisas do mundo, você vai ver que inconscientemente você vai começar a ter aqueles pensamentos. A gente vai começar a praticar aquilo que as pessoas tanto falam. Então por isso que a gente tem que buscar se afastar de tudo que é ruim e se aproximar de tudo que é bom. Agora, olha como é que são dois lados de uma mesma moeda. Se a gente estiver num grupo de pessoas que só falam de Deus, que só falam da palavra, que só falam de coisas boas, coisas certas, a gente também vai ser moldado por isso. Então é muito isso. Tomar muito cuidado com o ambiente que a gente vive, com o círculo social que está à nossa volta e com as coisas que a gente consome, seja conteúdos da internet e diversas outras coisas. Eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, o Messias lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu partir os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Ou seja, o que eu entendo nessa passagem é um pouco da ingratidão, principalmente que a gente vive hoje. Por exemplo, se a gente está passando por um momento difícil, a gente vai reclamar, a gente vai murmurar,
e diversas outras coisas. E a gente vai pensar que é um castigo de Deus, que Deus está fazendo isso com a gente. Mas olha que contraditório, controverso. Aí esse momento ruim acaba, porque na vida nada é eterno. A vida é feita de ciclos. Se algo tá bom, você pode ter certeza que vai piorar. E se algo tá ruim, você pode ter certeza que vai melhorar. A vida é feita de altos e baixos. E aí olha pra você ver. Quando chega um momento bom, você começa a comemorar. Eu mereci. Eu fiz por onde. É uma recompensa que eu recebi. Isso nos melhores cenários, né? E isso quando a gente não vira a cabeça pro lado egoísta e pensa: nossa, eu consegui superar isso. Eu passei por isso. E se esquece de Deus. Ou seja, quando as coisas estão ruins é um castigo de Deus. Mas quando as coisas melhoram, você fez por conta própria. Então, tipo assim, continuando meu raciocínio, que eu me perdi um pouco. Então, esses dois cenários, né? E geralmente não, e quase sempre a gente volta pro cenário ruim depois de ter passado por um momento bom. E aí, o que vem? Mais uma vez, a crítica a Deus, a reclamação, a murmuração. E a gente se esquece daquele momento bom que a gente acabou de passar. Então, é muito isso que eu enxergo nessa passagem. Antes eles não tinham nada para comer. E Deus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E eles recolheram 7 vezes mais, 7 cestos, só de sobras do que foi multiplicado. E agora que eles esqueceram de pegar os pães, estão reclamando que os pães acabaram de novo. Ou seja, eles desconsideraram todo aquele milagre que Deus fez por um momento difícil que eles voltaram a passar. Então, o perigo está aí. A gente às vezes esquecer dos momentos bons que a gente passa também, sabe? Um vídeo que eu tava vendo hoje tava falando sobre a lei de Murphy. A lei de Murphy, ela é uma citação que fala: se algo pode dar errado, isso vai dar errado. E eu tava vendo um youtuber explicando que não necessariamente essa lei é totalmente verdadeira. É porque nós, seres humanos, temos manias de nos apegar a somente coisas que têm um grande impacto na nossa vida. Por exemplo, se a gente joga numa casa de apostas, que não é algo certo, mas para quem joga em casa de aposta, eles podem ganhar 10 vezes. E eles, tipo assim, alegres, pulando de alegria, etc. Mas se eles perderem uma vez, aí a desgraça vem. Que não sei o que tem, que eu perdi tudo, que isso não presta, que é assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Ou seja, independe as outras 10 vezes das coisas que deram certo para eles. Basta uma dar errado para acabar com a vida deles. Ou seja, nós, seres humanos, temos manias de nos apegar principalmente a coisas negativas que têm um grande impacto na nossa vida. Não necessariamente que tudo que tem errado vai dar errado, não. Mas se der errado uma vez, a gente vai lembrar dessa única vez que deu errado. Então é muito isso
que o Messias está falando. Vocês não entenderam até hoje. Vocês não lembram quando vocês não tinham nada e eu fiz a multiplicação e vocês se fartaram e ainda recolheram o que sobrou? Agora vocês estão murmurando de novo porque o pão está acabando. Tipo assim, e o milagre que o Messias fez lá atrás? Como é que ficou? Então, nós seres humanos temos esse grande problema de nos apegar mais ao que dá errado do que agradecer o que dá certo. A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego ao Messias, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, o Messias perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez o Messias colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vida lhe foi restaurada, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. O Messias mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Eu acho que essa passagem também é um pouco mais complexa. No primeiro momento eu não entendi muita coisa, mas refletindo agora, deu para ter alguns entendimentos sobre. O Messias levou para fora do povoado antes de curá-lo. Ou seja, o que isso significa, no meu entendimento, que às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas para conseguir ser curado. A gente precisa se afastar de coisas ruins para conseguir ter uma relação com o Messias. E só assim a gente vai poder ter a bênção da cura. Porque não adianta a gente querer, por exemplo, buscar o Messias se a gente está preso às coisas desse mundo. Não adianta a gente querer ter uma vida eterna se a gente está presa à vida passageira desse mundo. Então é muito isso. Antes de sermos curados, precisamos nos afastar daquilo que é ruim. E primeiro o Messias vai e tenta curar ele. E ele vai e fala: olha, por enquanto eu só estou vendo pessoas parecidas com árvores andando. O que eu entendo com isso é o seguinte: a fé, ela é gradual, ela é gradativa. Às vezes a gente não vai ser curado logo de cara. Trazendo para o Evangelho, às vezes a gente não vai entender uma passagem, uma palavra logo de cara. Às vezes a gente só vai ter partes de entendimento. Só que depois, à medida que a nossa fé vai aumentando, à medida que a nossa busca vai aumentando, aí que o propósito de Deus começa a se fazer presente na nossa vida por completo. É só a partir daí, quando a gente tiver amadurecido e aumentado a nossa fé e a nossa devoção ao Messias, que o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa vida. É só a partir daí que a gente vai conseguir ter o seu verdadeiro entendimento, o seu verdadeiro saber. E por fim, o Messias falou com ele, depois que o curou, não entre no povoado. Ou seja, agora que você está curado, agora que você adquiriu um entendimento verdadeiro, agora que você está completo, digamos assim, não volta de onde eu te tirei.
Não volta para lá, porque senão tudo aquilo vai ser em vão. Igual eu falei lá atrás, que o ambiente que a gente tá nos corrompe bastante. Ou seja, se você saiu de um ambiente tóxico e foi curado e teve a graça de Deus, se você retornar para aquele ambiente que você estava antes, isso tudo vai ser em vão. Do que vai ter adiantado? Absolutamente nada. Então, quando Deus nos tira de algum lugar, é para seguir em frente, não é para voltar para trás. Então, tem uma frase que eu gosto muito das operações especiais, que fala: voltar para trás é só se for para tomar impulso. Por que eu gosto muito dessa frase? E eu acho que casa muito com a vida espiritual. Chega certo momento na vida que a gente está lá na frente, a gente está evoluindo cada vez mais na palavra. A gente está evoluindo, subindo degrau, etc, etc, etc. Mas vai ter horas, infelizmente, que a gente vai cair, que a gente vai regredir. Mas não porque não porque somos pessoas ruins, mas porque somos pecadores, somos humanos. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai pecar. O único que não cometeu pecado aqui foi o Messias. Então, em algum momento a gente vai cair. Só que quando a gente cair, a gente não pode se deixar afundar. A gente não pode querer chegar no fundo do poço. Se a gente cair, que seja para nos dar força para ir muito mais além. Exemplo disso é o motivo de eu estar gravando essa série de vídeos. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida e eu cheguei no fundo do poço. E eu tomei uma decisão de mudar de vida. E eu comecei. A primeira semana foi maravilhosa, só que na segunda semana já começou a ficar mais difícil. Eu voltei a me afastar de Deus e tudo. Infelizmente eu voltei a cometer os mesmos erros de sempre. E eu poderia ter desistido, ter deixado isso pra lá, ter assumido que eu simplesmente era um pecador, que não tinha mais salvação, mais esperança. Mas o que eu decidi? Se eu conseguir resistir 2 semanas, dessa vez eu vou resistir 1 mês. E depois que passar esse 1 mês, 2 meses, 4 meses, 8 meses, ou seja, é uma constante evolução. Ou seja, eu caí, mas graças a Deus, Deus me deu forças para continuar. E mais forte, ou seja, eu tomei impulso na minha queda. Então, é por isso que eu gosto tanto dessa frase, faz tanto sentido para mim. Voltar para trás só se for para tomar impulso e mais rápido e mais forte. Então é muito isso. Esse foi o devocional de hoje. E com fé em Deus, amanhã eu termino esse capítulo 8.